Fala comigo, meu camarada. Hoje estamos aqui em mais um episódio da Blue Talks, com o nosso compromisso de trazer as mentes mais feras do nosso mercado para entender o ser humano que tem por trás dos bastidores, né? E hoje eu estou aqui com o Diego, cara, um cara que eu acompanho há uns 10 anos já, né? Graças a Deus. 10 anos, a idade entrega, hein? Tive a oportunidade de entender um pouquinho mais, conhecer você. E, cara, eu tenho uma admiração muito grande porque você tem uma mentalidade única, né, cara? E já vamos começar, né? Se apresenta, irmão, pra galera que tá vendo aí. O que você já viu desse mercado? Mas primeiro, quem é você, irmão? Cova, obrigado pelo convite, cara. É uma honra estar aqui. Eu não tenho a oratória, a dinâmica dos convidados que passaram por aqui. Passou muita gente boa. Você é um cara que eu admiro bastante nas redes sociais. Valeu, Se irmão. comunica super bem. Professor? Estamos aprendendo junto, irmão. Estamos aprendendo junto. Com os bons, né? Graças a Deus. Falando um pouco de mim, Cova, eu tô no mercado desde o final de 2009. Pois é, cara. Um pouquinho antes, a gente tava trocando uma ideia. Irmão, Agri, 2009, isso, 2009. cara. 15 anos de mercado imobiliário. Caí de paraquedas. Como que foi essa história? Porque a gente começa lá com o passado, né? Me dá uma ideia de como que foi o teu começo dentro desse mercado. O que você viu lá atrás, há 15 anos atrás? Cova, eu sou de uma família muito humilde. Eu digo que eu não comecei no zero, eu comecei no menos 10. Porque era eu e uma tropa de familiar por trás ali. Eu tinha certeza que a única forma de eu mudar de vida era com venda. Então deixa eu só entender. Tua família, você tem muitos irmãos? Eu tenho 3 irmãos por parte de mãe e 2 irmãos por parte de pai. Caramba, além de avós, tios e agregados. E você tava falando que você não é daqui de Curitiba também, que você morou um tempo... Eu nasci em Curitiba, morei um tempo em Ventania. Ventania, aí perto de Japira, perto de Baiti lá. Araputi. Morei Araputi. também. Eu fui naqueles estados lá. Olha só, irmão. E ali foi muito bom pra eu saber o quanto eu queria voltar pra capital. Legal, legal. E quando eu voltei pra capital, Cova, dentro daquela realidade que eu vivia, eu imaginava que a única forma de eu sair daquilo era trabalhando com vendas. Sim. Né? Que eu acho que... não, tenho certeza que é a forma mais meritocrática. Com certeza. Da gente ter um ganho, uma evolução financeira na vida, né? E foi. Testei tudo. Tá, daí você chegou aqui em Curitiba, pá, com a malinha nas costas. E aí, brother, pra onde você foi? Um sonho, alguns reais. Pô, vendi pilha. E nessa época que eu entrei no mercado imobiliário, eu trabalhava numa loja de pão de queijo. Pão de queijo. Ladinho da Praça da Espanha. Eu até brinquei com você. Você tem uma cara de rico. Eu pensei que você já tinha nascido rico, irmão. Nada, obrigado por isso, mas nem um pouco. Praça da Espanha não, Praça do Japão. Lembro que, poxa, eu tinha um sonho, como todo menino de periferia, de comprar um carro. Legal. Né? Era um sonho distante. E pra gente brasileiro é muito difícil, Era muito difícil, até porque eu tinha outros compromissos com a minha família, né? Desde muito novo, eu ajudava no sustento da minha família, no aluguel, né? Irmãos pequenos. Caramba. Mas eu tinha um sonho. Na hora do almoço, eu folheando o classificado da Gazeta do Povo. Quem tem menos de 20 anos não sabe o que é isso. Não. Hoje é tudo digital, na época era jornal mesmo, preteava a mão. E tinha os cadernos ali. Eu lembro que eu fiquei olhando o caderno de carros, eu sempre fazia isso. Pra me motivar a trabalhar mais, né? Porque eram jornadas longas. Já colocar na mente, programar, né? E na época essa construtora teve uma sacada muito inteligente de contratação. Porque no meio do caderno de carros, de venda de carros, eles colocaram um anúncio de uma vaga. Venha ser corretor de imóveis, ganhem até 5 mil reais. Pô, pra mim era uma realidade muito distante. Como assim, né? Sim. E eu olhei assim, o endereço era muito próximo de onde eu trabalhava. Dava umas 2, 3 quadras. Eu falei, cara, é um sinal de Deus. Liguei, porque não existia WhatsApp, né? Isso há 14 anos atrás. Agendei uma entrevista, cheguei com a cara e a coragem. A primeira pergunta que eles me fizeram era: qual era o número do meu Cresce? Eu não sabia, não tinha ideia do que era Cresce. Eu falei, não tenho isso não, mas eu faço. E ali começou, né? Uma construtora vinda de São Paulo. Que legal, irmão. Mas pra você ver, né, como tudo é mentalidade. Eu acho que a gente nunca tinha trocado essa ideia, né? Não. Toda pessoa que bota um objetivo na vida e chega pra mudar, o mercado imobiliário, ele é uma ponte muito grande pra isso, Ele né? é muito meritocrático. Meritocrático. Legal. Irmão, você passou... Acho que não tem problema falar o nome, uma incorporadora que era a Agri, na época estava chegando. Você entrou num momento muito doido do mercado, né? Porque 2009, a gente sabe pelas histórias que a gente foi invadido pelas capital aberto, né? Que a gente fala, né? As empresas com projetos diferentes, né? A gente falou de um produto botânico ali que trouxe um monte de área de lazer e tudo mais. E antes em Curitiba não existia. Como que foi essa entrada desse tipo de produto? E o que você viu de dentro ali dessa Eu encontrei um incorporadora? desafio logo na entrada, porque eu lembro que eu fui fazer um exame de seleção para entrar nessa construtora, e eles comentaram, a gente tem mais ou menos uns 45 candidatos para 40 vagas, tá fácil. E, pô, legal, né? Cheguei lá.
vestido de social. Acho que foi a primeira ou segunda vez que eu me vesti de social. Parecia o Agostinho Carrara. Olha isso, irmão. Não imagino essa cena. Um pinguim. Porra, moleque, tinha 20 anos. 20 anos? 20 anos. Cheguei e parecia aquela pelada, aquele futebol de bairro, assim, sabe? Que as pessoas vão sendo escolhidas e vão ficando os últimos e quem ficar por último vai no gol. Parecia isso. Foi entrando um, entrando outro. 39, 40. Falei, ferrou. Não me chamaram. Não passei. Eu e mais umas 4 ou 5 pessoas não fomos chamadas. Eu fui pra casa um pouco frustrado, né? Porque eu achei que aquilo ali pudesse mudar a situação da minha família, a minha naquele momento. E passou, sei lá, 10, 15 dias, a diretora da época me ligou, falou, Diego, houveram algumas desistências, você quer conversar? Eu falei, quero. Fui. Então eu acho que embora tenha muito trabalho, também tem um dedinho do Papai do Céu. Com certeza. Não, às vezes ajuda, né? Mas uma coisa que eu falo, e até a gente falou, a mentalidade, né? Eu, pelo menos, quando encontro uma pessoa que tem sangue no olho, que tem vontade de ver, não precisa ter conhecimento, ele precisa ter vontade, né? E a vontade é o que muda o padrão de vida das pessoas, né? Eu até vou fazer uma pergunta que hoje de manhã a gente estava na tua imobiliária, né? Uma imobiliária de muito sucesso, 7 anos hoje. 7 anos. Em janeiro completamos 7 anos. 7 anos de Prime Sorro. Cara, eu vi você em outro mais imobiliário. Mais de 1 bilhão vendido. E de repente, voando. Quando você estava entrando na Agri, lá atrás, há 15 anos, você imaginava ser dono de uma imobiliária e estar entre as 5, 10 maiores imobiliárias de lançamento de Curitiba, irmão? Vasco, eu acreditava que aquilo ali pudesse mudar minha vida e a da minha família, né? Legal. Tudo que eu conseguisse melhorar a qualidade de vida da minha família e comprar o meu carro, o meu Gol quadrado, que era o meu sonho da época, era lucro. Legal. Né? É óbvio que naquele momento eu me deparei com várias pessoas de sucesso. Essa incorporadora estava sendo implementada em Curitiba por pessoas muito bem-sucedidas vindas de São Paulo. Sim. E São Paulo já era uma realidade que sempre está 5, 10 anos à frente da nossa, do mercado imobiliário. Então, eu ouvi grandes histórias de pessoas que venceram na vida através do mercado. Falei, poxa, se essa pessoa conseguiu, por que eu não posso? Ele tem mais experiência, mas eu supero na vontade. Olha que massa. Pega isso aí, parceiro, pega isso aí. O cara pode... Repete? Não, repete que a gente vai gravar. Tá gravando já, vai de novo. Eu conheci muitas pessoas que tinham muito mais experiência. Acontece. Hoje. Muita gente com experiência, só que às vezes essa experiência... Eu alcanço na vontade. Caraca, irmão. Pega essa. Isso é a mentalidade de uma pessoa que sai do zero e consegue construir um patrimônio, né? Essa vontade, essa garra, essa dedicação que muda tudo, né, irmão? E como você falou, o mercado imobiliário é muito meritocrático, né? Então, se você se dedica, a coisa acontece. Mas foi fácil o começo, irmão? Conta pra nós. Não foi fácil. Eu entrei numa construtora que estava vindo para Curitiba cheia de planos e sonhos, né? E no meio do caminho, sei lá, no segundo, terceiro mês dela em Curitiba, ela foi incorporada por até então uma empresa que era um banco, virou uma incorporadora e 1 ano depois se tornou a maior incorporadora das Américas, incorporando várias outras empresas. Então, ela incorporou empresas de know-how e de mercado, mas ela incorporou algumas obras que estavam paradas aqui em Curitiba. Certo. Mas tinha embrólios de contrato, então eu fazia parte de uma house e eu não podia comercializar o produto da própria construtora. Como assim, brother? Peraí, eu trabalho para a House, que é uma empresa, né, direto da incorporadora, e você não podia vender os produtos dela? Ali foi o segundo... Acho que o primeiro desafio de persistência foi... ficar e aguentar para repescagem, né? Porque eu já não tinha passado. O segundo foi descobrir que eu fazia parte do setor de vendas exclusivas de uma construtora, mas eu não podia vender os produtos da construtora, porque era amarrado contratualmente com imobiliárias de mercado aqui de Curitiba. Olha isso. Então, meses depois vieram os lançamentos e a gente fez todo aquele trabalho que quem é old school sabe que é o pirata, né? Aquele trabalho de represamento. Hoje o represamento ele vai pro digital. Sim. Na nossa época, o represamento era guarda-chuva, guarda-sol, panfletagem e sinaleiro. Diego, eu não imagino você na esquina entregando panfleto. Fez muito isso, brother? Muito. Era a época que a gente criava já ações de marketing. A gente fazia etiqueta e colocava presente este panfleto na recepção do empreendimento e ganha uma TV de plasma na época. Na compra do seu apartamento. Ficava nas esquinas, um colega corretor, ali eu aprendi o quão importante é a parceria. Corretor de imóveis, ele tem parceria, ele não tem concorrente. Quem vê concorrente tem que ser nós mesmos. Massa. O tempo é nosso concorrente. Né? Massa. E ali eu fiz muitas parcerias. Então tinha um amigo meu que às vezes era melhor no atendimento do que eu. Mas eu era na rua, cachorro louco, 21 anos de idade. Ficava na esquina entregando panfleto. Tava com sangue no olho e queria fazer o negócio. Davam 6, 7 visitas no plantão, eu ficava na esquina, 2, 3 me procuravam. Meu colega atendia, fazia venda e nós dávamos a televisão.
Olha né? só. Ali já vieram alguns insights de um dia empreender, né? Uhum. Cara, você, tendo essa visão, né, de 14, 15 anos, foi uma revolução muito grande que aconteceu, né? A própria conceito de condomínio clube não existia aqui, né? Como que você vê isso? Foi muito bem aceito? Foi difícil fazer essas primeiras vendas nesse modelo, né, de negócio que tinha? Eu tive a oportunidade de pegar o mercado imobiliário curitibano em várias fases, né? Mas, Quando eu entrei em 2009, o Brasil vivia aquela ressaca da crise americana de 2008, uhum, né? que foi a crise do subprime e tal. Aham. Aí o Brasil estava ainda ressaqueado com isso. O mercado curitibano, ele era um mercado um pouco mais conservador e mais antigo, então condomínios clubes, até existiam alguns, não tão clubes, mas com piscina, Uhum. né? Salão de festas, mas eram aqueles da Visconde de Guarapuava, aqueles primeiros do Ecoville, que eram plantas gigantescas, Uhum. que recebiam as famílias mais magnatas de Curitiba. Perfeito. Não era acessível para o cara dos 70 metros, para o cara do estúdio, não existia isso. Olha. Né? Quando passou esse ano de 2009, 2010, a gente viu algumas paulistas vindo e ditando algumas regras, trazendo algumas tendências que já existiam em São Paulo, por exemplo. Uhum. Porque, querendo ou não, São Paulo é um mercado de 12 milhões de pessoas. Ele está um pouquinho mais evoluído, avançado, de certa forma. Ele pode ser laboratório. Lá, por mais que as coisas sejam não tão boas, eu acho que pela quantidade de clientes, de potenciais clientes, vai ser vendido. Uhum. Curitiba não é uma cidade tão pequena, mas o comportamento do curitibano exige que o produto seja bom. Olha que legal. Vemos isso no acabamento. Quando a gente pega as consultoras locais, elas primam muito pelo acabamento. As paulistas vieram com acabamento não tão interessante. O curitibano torceu o nariz. Perfeito. Muitas empresas paulistas, quando elas entraram em Curitiba, elas tiveram que se abraçar, fazer parceria com empresas locais. E colocaram o Tapume, a marca das locais. Porque senão o curitibano não aceitava bem. Sempre dizem que Campinas e Curitiba servem de laboratório para grandes marcas. Olha que legal, irmão. Não faz muito sentido, eu não tinha parado para pensar. E realmente, né, naquela época, as paulistas, né, as capital aberto, vieram, vou fazer uma parceria com a empresa que está ali em Curitiba para entender um pouco o mercado e aí começar a desenvolver, né? Várias e várias. E de 2009 até... Sempre foi boas as vendas, teve momentos difíceis, né? 2009 atraiu muita empresa para Curitiba, 2010 lançou-se muito. Então tinha aquele alvoroço de novidade. Sim. Eu peguei épocas de nos finais de semana os estandes de venda atraírem 100, 150 clientes de visita espontânea. De visita 3, 4 recepcionistas, 300, 400 corretores numa tenda atrás do plantão, mobilizados para vender aquele produto que estava em lançamento. Irmão, que bom que tá gravado isso, porque a gente fala isso que a gente viveu, ninguém acredita, né, cara? Porque isso é o meu ponto de vista, né? O mercado ele veio, de certa forma, tranquilo, com mais do mesmo, e de repente eu trouxe vamos imaginar um carro com ar-condicionado, direção, vidro, trava, um monte de tecnologia que mudou um pouco. E aí a galera fazia fila mesmo, né? Brigava por unidade, né, cara? Isso foi 2010 até quando, mais ou menos? Não, e ele além disso, além de terem itens de série, digamos assim, diferentes do que a gente estava acostumado, que a Curitiba era um mercado mais conservador, ele trouxe agressividade de venda, agressividade comercial. Verdade, do mercado paulistano. Verdade. Então, a gente fez parte da mesma escola, eram cara. campanhas agressivas, com shows agressivos nos lançamentos, com celebridades fazendo propaganda daquilo. Então, criou um ambiente muito propenso à compra. Sim. Né? Era muito sedutor comprar um imóvel naquela época. Sim. Né? E as consultoras também vieram facilitando muito. A análise de crédito naquela época era muito fácil. Verdade. Né? Era o famoso Sim. soca tudo no final. Né? As pessoas vinham comprar uma unidade, os corretores tentavam vender duas se a condição dela desse para isso. E às vezes no final não encaixava para o cliente. Que às vezes a correção do NCC cobria bastante. O cara se endividou no meio do caminho. O consumidor ele foi aprendendo a comprar na planta com a evolução do mercado. Né? Muito se lançou, foi uma época muito boa do lançamento, muita novidade. Então, o mercado imobiliário, eu lembro que algumas imobiliárias batiam recorde atrás de recorde em vendas. Como todo boom, depois tem aquela ressaca, porque gerou-se um estoque, gerou-se alguns distratos. Né? Algumas construtoras começaram a passar por algumas dificuldades, porque lançou-se muito, até por conta da redução no volume de vendas, por conta da dificuldade de encontrar
mão de obra qualificada para execução dos empreendimentos. Várias trocaram 2, 3 vezes de construtora no meio da execução da obra. Né? Deixou de ser tão novidade o mercado, e o Brasil também deu uma oscilada na crise na economia. Sim, né? sim. E visto isso, gerou-se 3 anos depois aquele estoque. Então nós tínhamos muitos empreendimentos sendo entregues ou próximo da entrega, e algumas construtoras não achando já o mercado curitibano tão interessante, querendo sair do mercado. Aí veio um outro ciclo de estoque. Né? E até da queima de estoque. Várias construtoras grandes paulistas, algumas que até não existem mais, começaram a queimar o estoque. Isso foi muito interessante para alguns corretores, foi interessante para alguns clientes que entenderam como uma boa oportunidade. Pegaram um imóvel pronto num preço muito agressivo. Algumas construtoras de capital aberto vendendo esse imóvel até abaixo do preço que ele custou para ser construído, mas olhando também a atração de investidores. Né? E isso também dificultou um pouco para as locais, porque as locais elas estavam vindo comprando terreno numa outra ocasião, projetos numa outra ocasião. Então nós lançávamos algumas coisas, muito menos do que hoje, em 2013 e 2014, só que com uma viabilidade de vender 1 metro quadrado a 6, 7 mil reais, que era a época. Só que tinha construtora vendendo pronto, uma localização interessante a 4,5, né? Queimando estoque. Então a gente ficou nessa transição de mercado um pouquinho estranha, assim, para quem estava entrando no mercado, né, estranhou. Visto que passou e a gente teve essa redução de estoque, e começou um novo ciclo com mais qualidade, na minha opinião, das construtoras locais, dando a cara local para os empreendimentos. Naturalmente, os terrenos... Aprenderam também um pouco, né? Porque trouxeram um pouco desse DNA das áreas de lazer, de fazer um empreendimento um pouquinho diferente, né? Aprenderam muito os paulistas. As ações comerciais eram muito melhores. Perfeito. Isso a área comum era muito melhor. Isso. As condições comerciais de pagamento eram muito melhor. Né? O que reduziu também foi o tamanho dos empreendimentos. Nós lançávamos com 700 unidades, 900 unidades lá em Colombo. Meu Deus, irmão, que loucura. Hoje, lançamento com 60, 100 unidades, a gente já considera grande. Sim. Cara, sabe uma coisa que é legal? E isso eu acho que só tem visão quem passou mais de uma década no mercado, porque um ciclo imobiliário da agricultura, irmão, né? Meu avô era do café, né? Então, tipo, todo ano tinha a safra do café, ele sabia que ia colher e ia tirar. O ciclo do mercado imobiliário, ele é um ciclo muito longo, né, irmão? E aí é onde a maioria das pessoas, até os investidores que vão estar assistindo, o próprio corretor que entrou, ele acaba não entendendo essa maré, porque tem um momento em que o estoque abaixa, né? O consumo ele se mantém, se lança, se iguala e ele vai ficando nesse trabalho, né? Só que não é uma coisa de um ano para o outro, né? É uma coisa que demora, sei lá quanto tempo, um ciclo imobiliário, 6, 8 anos mais ou menos, né? Para que a gente tem pouco estoque, né? De repente começa a lançar, um produto demora 4, 5 anos para ficar pronto, né? E aí preciso repassar e vira um outro momento, né, cara? O que você vê desse ciclo? Você consegue entender esse ciclo como um todo? Né? Qual que é a tua percepção disso, Diego? Cara, hoje eu entendo muito a venda, até para que eu gosto muito desse mercado. Eu me vejo nele daqui 10, 15, 20 anos. Legal. É o meu hobby. Massa. Então, eu vejo que há uma transformação diária. As incorporadoras evoluem, os clientes evoluem, e a gente tem que evoluir como profissional. A forma que nós vendíamos há 15 anos atrás, 10 anos atrás, não é a forma que nós vendemos hoje e não será a forma qual nós venderemos daqui a 2 anos. Massa. Né? Então, hoje a gente se pauta muito menos em feeling e mais em pesquisa. Eu vi uma pesquisa há alguns dias atrás do Instituto Nacional das Incorporadoras, que dita o volume de empreendimentos lançados e o volume de empreendimentos comercializados já dados de extratos. Se o mercado imobiliário parasse de lançar hoje no Brasil, se fechasse a torneira e não fizesse um lançamento, o estoque à venda pronto, pertencendo à incorporadora ou em construção, durariam 17 meses. Olha só. O nosso ciclo de obra, nem falando de estudo e projeto, compra de terreno, aprovação de alvará, só do lançamento até a entrega, o ciclo geralmente são de 36 meses. Né? Então é um mercado que, se ele parar de lançar, ele vai colapsar positivamente no que diz respeito à valorização. Né? Então... Só que vai faltar imóvel. Vai faltar imóvel. Cara, é muito doido isso, né? Porque às vezes é tão difícil pra gente como corretor encontrar um cliente que esteja no momento de compra, só que
quando a gente entende os números, a gente é contra a demanda, né? Tem muito menos produto do que gente para comprar, né? Isso é muito doido, né? É o que você falou, cara. Se parar de produzir hoje, 1 ano e pouquinho, acabou o estoque. E aí? Eu vejo que as construtoras hoje, as incorporadoras, principalmente em Curitiba, elas estão muito mais inteligentes. Mas... Grandes estudos, uma Brain da vida também ajuda muito nisso. Porque raramente você vê grandes cases lançando empreendimentos similares em regiões parecidas. Lá atrás, nós tínhamos, na época do Portão ali, por exemplo, nós tínhamos 2, 3, 4 empreendimentos parecidos. A arquitetura paulista era muito parecida. Sim, né? Caixote, área de lazer, piscina parecida e tal. É uma máquina de fabricar, né? Ctrl-C, Ctrl-V, muda um detalhezinho ali, máquina. Hoje, algumas regiões, elas recebem empreendimentos de 150 e tal, mas muito diferentes. Um mais alto, um mais baixo, um mais espaçado, um mais verde, um mais espelhado, né? Mas está muito pulverizado as tipologias. Então a gente vê numa região central um empreendimento de 400 unidades sendo vendido de compacto, que teve uma procura muito bacana, porque estava uma demanda reprimida para ele. A 1 quilômetro dali lançou um outro compacto, só que voltado a um público que procurava alguma coisa com um segmento um pouco mais nível A, mais caro, estava disposto a pagar, né? Porque o locatário seria um outro público. Nós vemos na Zona Norte um empreendimento de 70 metros e na Zona Oeste um empreendimento de 200 metros. Né? Os iguais, eles estão diferentes hoje em dia. Entendi, ou seja, está sendo mais personalizado o negócio, não aquela máquina de produção. E sim, deixa eu entender... vão lançar 10 comerciais em Curitiba? Não, vai gerar estoque. 10 muito parecidos, 10 com preços parecidos? Equipe de vendas, é com vocês? Pô, não vai, né? E até você comentou os dados do mercado imobiliário, né? Não tinha muito dado antes, né? Numeração, o que estava acontecendo. Hoje a gente vive um momento em que a gente tem mais acesso à informação, só que ainda a pessoa não acredita, né? Que há 10, 15 anos atrás a gente estava vendendo a 6 mil reais, 5 mil reais um lançamento, e hoje a gente está falando em alguns lançamentos até 20, né, parceiro? Que doideira, Quanto à informação, eu digo que, sempre que eu tô com o nosso time lá, eu digo que transformou muito a venda, né? Há 10 anos atrás, nós éramos detentores da informação. Né? Ela estava só com o corretor, dificilmente chegava no consumidor final. O máximo que o consumidor tinha era um panfleto quando ele chegava no stand. Né? O que o corretor falava, né, para ele era verdade. Certo. Né? Por mais que não fosse, alguns corretores conheciam mais, outros conheciam menos. Hoje, o consumidor se tornou muito profissional. Em alguns momentos, em imobiliárias multimarcas, como é a Prime Sorro, a gente corre o risco do nosso cliente chegar mais conhecedor do produto do que o corretor. Olha só. Porque o corretor ele trabalha com 10, 15 empreendimentos de tipologias diferentes. O consumidor ele é muito focado naquilo que ele quer. Sim. Né? Por mais que ele esteja aberto a regiões diferentes, ele quer 2 dormitórios com 2 vagas de garagem e ele quer uma churrasqueira porque ele gosta de churrasco. Sim. Então ele já sabe a vista que vai ter se ele comprar naquele empreendimento, ele já sabe o valor de condomínio médio, principalmente se for um empreendimento pronto. Talvez ele tenha visitado um amigo ali. Então ele sabe o tempo que dá, porque o GPS diz o tempo que dá do trabalho até onde ele vai morar. Então o consumidor já chega com muitas informações. Sim. Se a gente chegar ali com menos informações nesse atendimento, a probabilidade desse cara confiar, sentir firmeza e eu gerar uma conexão que vai me levar à venda é muito pequena. Então eu tenho que saber muito mais que o meu consumidor. E vender isso em forma de benefício. Legal. Qual é o benefício que eu trago? Né? O que de diferente eu trago? Né? O consumidor ele vai estar muito atento ao que os olhos veem. E o que a emoção dele diz. Status, segurança, bem-estar. O corretor ele pode trazer também a valorização, ele pode trazer algum diferencial construtivo. Ele pode falar alguma coisa sobre a construtora, sobre a incorporadora, sobre a região. Né? Vai mudar o zoneamento, vai valorizar, vai ser um shopping, vai valorizar. Muitas vezes essa questão racional o consumidor não traz com ele. Ele está muito emotivo. Legal. Se o corretor for muito emotivo, raramente ele vai fazer essa venda. Olha que interessante, cara. Isso é uma coisa massa, né? Porque a compra de um imóvel, a gente não está falando de um copo, né? Não é uma bicicleta de 200, 300 reais. O imóvel também não é produzido tão rápido, né? Às vezes, para sair o empreendimento do chão é 3, 4 anos. Essa questão emocional, irmão, do cliente. O que você tem para falar sobre esse ponto, né? Como doutrinar ou como auxiliar o cliente nesse momento? Porque, assim, é um momento de medo, no meu ponto de vista, né? Cara, eu guardei dinheiro durante 5, 6 anos, 8 anos para comprar um imóvel, chegou o momento. E agora, como que eu vou estar com o meu corretor preparado para falar, não, vem aqui e confie em mim, né? O que você faz na Prime para levar essa confiança
pro teu consumidor? Teu corretor também, né? Cova, raramente quem compra um imóvel tá 100% convicto que fez a melhor compra da vida. Ó, Ou legal. porque ele tá investindo o dinheiro de uma vida, ou porque ele vai assinar um carnê ou financiamento de 30 anos. Aham. Como que a economia vai estar daqui a 30 anos? Vou saber. Como que o mercado que ele trabalha, Vai como que estar. as finanças, como que o país, cara, a gente não sabe. Aham. E a gente sente muito essa insegurança nos compradores. Cabe a nós dar segurança. Primeiro passo, vender uma boa incorporadora, sólida, um bom produto. Ter firmeza na negociação e saber o que está vendendo. Uhum. Não olhar o cliente como apenas um honorário e uma comissão. Legal. É uma família. Sim. Quando a gente entende dessa forma, recorrência de negócios com esse cara acaba acontecendo, né? Hoje, eu faço negócios com pessoas que eu vendia 10 anos atrás, e as pessoas ainda procuram. Que massa. Se tornam amigos. E de fato a gente tem um slogan na Prime Sorro que quando o cliente assina o contrato, aperta as mãos da grande maioria deles, quando é assinado no escritório, e eu costumo dizer, nossa relação não acabou aqui, ela está começando agora. Que massa. Né? Porque tem todo o processo de mudança, do primeiro ano a gente mandar um mimo para casa dele, dando parabéns do ano de compra. Uhum. Então a gente sempre tenta criar conexão. Uhum. Né? Nessa era de inteligência artificial e de tecnologia, a única coisa que a gente nunca vai ser superado por um robô é a conexão, é a empatia, Legal. é a emoção. Legal, Né? perfeito. Você entregar uma cesta para uma família de um vinho que o cliente falou que gosta e ver ele se emocionando depois de comprar um imóvel de milhões, não tem preço. Que massa, irmão. É realmente isso, né? É o ser humano, né? É estar interessado na pessoa, no problema dela, em como que eu vou resolver aquilo e principalmente, né, dar essa segurança num momento de incerteza, né, cara? Isso é sensacional. Que massa, irmão. Legal. E é esse o ponto de vista, né? Eu sempre falo, irmão, eu vendo imóvel, mas meu negócio não é imóvel. Meu negócio são seres humanos, né? São pessoas, né? Se conectar, gerar essa conexão e não só agora, né? Por longo prazo. E aí a pergunta, como que eu gero conexão a longo prazo com os clientes? O que você faz, irmão? Como que você tem um cliente que comprou há 10 anos com você e ainda te procura? Eu tento nutrir, eu tento criar uma conexão. Eu acho que quando eu sento numa mesa para negociar com um cliente, e eu sempre tento induzir a equipe a fazer isso, eu tento deixar ele mais tranquilo possível e falar não só do imóvel, mas falar sobre a vida. Geralmente você vai gerar uma conexão não falando do negócio, porque talvez ele esteja um pouco inseguro. Uhum. Mas o que esse cara gosta? Uhum. O que ele faz? De onde ele veio? Que time ele torce? Uhum. Qual é a história? Quem são os filhos? Ele tem filho? O que ele busca naquilo? Uhum. Geralmente você vai criar algum elo de conexão além do imóvel com ele. Legal. Seja um time, alguma paixão por esporte, música, alguma coisa você vai ter para te conectar a ele. Não só no momento da compra e da assinatura, para deixá-lo mais tranquilo, mas que te mantenha conectado com ele a longo prazo. Sim. Então, sei lá, clientes que gostam de carro, pô, encontre carro depois, pô, você vai, eu vou, tal. Praia, você já foi para tal lugar, eu vou, você troca dicas de viagens. Tentar deixar ele a compra mais humana possível. É muito doido isso, né? Porque a gente fala que a venda é uma ciência, e a ciência ela tem um olhar um pouco mais frio, é técnica, sim. não é dom. Sim. Deixou de ser uma veia artística e passa a ser uma via mais fria. Deixou de ser uma ciência humana e passou a ser mais uma ciência exata. Né? Entretanto, na outra ponta, a gente fala da necessidade também do humano. Né? Então, com o processo eu atraio. Com o humano, eu retenho. Olha que legal, brother. Que legal. É uma visão que a gente sempre tenta ter lá dentro. Que massa. Não, e tá dando certo, né? Graças a Deus. Pô, tá dando bastante certo aí, cara. Virou uma referência dentro do mercado aí, né? Trazendo vários produtos, sendo assediado por várias incorporadoras. Eu tô direto lá enchendo o saco de vocês, né, cara? E eu acho que é isso, né? Esse lado humano, né? Eu me sinto muito bem quando eu vou lá, né? Eu vejo pessoas não estão pressionadas, elas estão bem, estão felizes, estão tranquilas. Como que tem muito corretor também, né? Que pensa, o que você faz para criar esse clima bacana dentro da tua empresa? Cova, eu costumo dizer que eu aprendi com os bons, eu aprendo com os bons, né? Todo mundo é bom em alguma coisa e todo mundo é melhor que eu em alguma coisa. Ó, né? que massa. Então, e é verdade, né, irmão? O cara que pensa que sabe tudo, irmão, é o que menos sabe, É uma né? troca. Na Prime Sorro nós não temos cargo, a gente tem responsabilidade. Então eu tenho responsável por RH, tenho responsável por marketing. Todos são do único setor, vendas, com ênfase em cada setor. Né? E o que a gente busca ali? Dentro desse período que eu estive em incorporadora,
Eu fui um tempo corretor, depois eu fui para a área comercial de gestão, né? Então, eu fazia gestão de lançamento de alguns empreendimentos dentro das imobiliárias, como vocês fazem muito bem. E nessa época, em 2012, eu andava muito pelas imobiliárias e eu via muitas coisas que eu achava muito legal e eu falava, cara, que legal. E algumas coisas que eu achava que poderiam ser melhoradas. Ou no tratamento com o corretor, ou em alguma campanha de vendas, ou no tratamento com o incorporador, ou alguma ação de marketing de venda. E quando eu resolvi empreender no final de 2016, eu tentei trazer esse ensinamento, né? Porque o ser humano ele é mutável. Se a gente aprende alguma coisa e absorve, provavelmente vai dar certo. Se a gente fecha os olhos para isso, a gente vai caminhar por um precipício. É estar com a mente aberta, né? Tá com o copo não tão cheio, né? Para sempre poder caber mais uma informação para a coisa acontecer. E nessa época, ali, quando a gente começou a implantar imobiliário, a gente se preocupou muito em fazer com que o nosso corretor olhasse de igual para igual para o cliente. Ou, no máximo, enfim, a gente se preocupou muito que o nosso corretor olhasse de igual para igual ao cliente, desde a estrutura. Quando você vai na empresa, você vê que a mesma pedra que tem na nossa copa é a pedra da mesa dos clientes, que uma mesa da sala de atendimento é muito parecida com a do salão de vendas. Todo mundo é importante. Nosso primeiro cliente não é o consumidor final, nem o investidor. Meu primeiro cliente é o corretor. Ele tem que se sentir bem ali. Então, ao longo desses 7 anos, a gente desenvolveu viagens para o corretor campeão. Fizemos parcerias com construtoras onde empreendemos com carro. Foram mais de 5 carros. Olha viagem para o exterior. Esse ano tem viagem para Dubai. Dubai, parceiro. Dubai para campeão. Que legal. E Cova, ali é um ambiente que a gente passa boa parte do nosso dia, né? Pois é. Se não tiver uma energia em prol de venda, se as pessoas não se sentirem bem ali, como que elas vão estar motivadas? Sim. Né? Como que ela vai alcançar o propósito? Sim. Ela deixou a família, deixou o filho em casa para estar ali, para doar o bem mais precioso que é o tempo. É o tempo. Se a gente não se sente bem, cara, pô, a gente chegou aqui hoje, um ambiente mó legal, né? Um anfitrião muito bom, eu tô me sentindo bem. O papo tá fluindo. Se fosse um ambiente pesado, vendas fechado. é assim. Receber um cliente da mesma forma. Imagina o cliente chega num plantão, o pessoal meio ranzinza, vai visitar um imóvel, tudo fechado, o corretor não se deu o trabalho de abrir, de receber o cara com um bom dia sorridente, um aperto de mão forte, firme, né? Então, eu sou muito adepto de processo, pessoas, mas que no meio do caminho tem que ter muita energia. Bacana. Então você fala, essa aí é a receita do bolo? Processo, pessoas e aí um pouco de energia para fazer o negócio acontecer. Eu acho que energia pra gente, eu acredito que ela seja física. Energia move. Move o mundo, irmão. Aí, ó, você, cara, saiu de Ventania, tá aí dominando o mercado imobiliário de Curitiba, né, cara? Isso se deve a uma energia que foi criado, foi jogado, não desistiu, né? Cara, um recado, né, por tudo isso que você passou pro corretor que tá começando, que a gente tem bastante corretores que assistem também. Que tipo, o que esse cara precisa fazer para se dar bem dentro do mercado imobiliário, irmão? Quando eu converso com alguém que tá para entrar na empresa ou que recém entrou, eu dou uma dica. Né? Você descobriu o teu lado, qual é a tua ambição? O que te move? O que vai fazer o ser humano transformar um sonho numa meta é o quanto ele está disposto a pagar isso. Quantos domingos ele está disposto a estar longe da família dele? Quantos dias da semana ele está disposto a chegar mais tarde em casa do que o filho, do que a esposa, do que o marido? Isso faz um sonho deixar de ser um sonho e virar uma meta. Né? Eu costumo dizer que sonhos que não são trabalhados são engavetados. Né? Então a gente trabalha muito com meta. A gente sempre tenta entender o que move as pessoas. Né? Persistência é muito importante para o corretor de imóveis. Sim. Acreditar no processo é muito importante. Tem muita coisa que é clichê, né? Mas pra gente não é clichê, é um mantra. Né? E algumas coisas são científicas. Né? Poxa, existem várias receitas para emagrecimento, por exemplo. Mas o que resume isso é déficit calórico. Sim, você tem que comer menos que você gasta. Se você comer menos do que o teu corpo gasta para te manter vivo, você vai emagrecer. A venda, se você souber prospectar, se você trabalhar um número X de horas, você vai ter visita. Se você tiver visita, você vai ter resultado. Tudo faz parte de um processo, né? E é isso. Hoje, entendendo cada vez mais a ciência da venda e estudar e fazer boas parcerias. Legal. Você vê muita diferença de vender um imóvel há 10 anos atrás e hoje? Quais são as dificuldades que você passou para se adaptar nesse novo mercado? Além do cliente estar o cliente está muito mais profissional. Muito mais, né?
eu vejo que nada mudou, Cova, no que diz respeito ao atendimento. Legal. Naquela época a gente gerava conexão. Qual era? O cliente chegava a buscar um imóvel porque ele tinha uma dor. Né? Qual era a dor dele? Distância, ele queria um imóvel com status mais interessante, mais segurança. O filho nasceu, um filho casou e saiu de casa. Então ele tinha uma expectativa e hoje ele também tem uma expectativa. Né? A diferença é que mudou a forma qual a gente se comunica com o cliente, a forma qual a gente atrai o cliente. Legal. Naquela época era panfletagem em sinaleiro. Hoje tem quem faça e eu acho isso bacana, mas boa parte dos clientes vem da mídia digital. A panfletagem mudou, saiu do sinaleiro e foi para a internet. Hoje a internet é uma forma de captação. Né? Todo mundo está na internet, ou boa parte das pessoas estão na internet. Sim. Redes sociais. Hoje nós costumamos dizer que o corretor ele é multifunções, né? Sim. Ele sempre foi psicólogo, ele tem que entender um pouquinho de contabilidade, para ele dar pitaco se o cliente declara ou não. Sim. Ele tem que ser um pouco pedagogo, porque às vezes ele segura o filho do cliente. Ele tem que ser um pouquinho conselheiro amoroso, porque às vezes no meio do caminho o cliente brigou com a esposa e quer desistir, você tem que dar aquele conselho. Tem que estar um pouco o papel do engenheiro ali, que sabe um pouco do arquiteto. Que eu já vi corretor tirar viga e colocar viga. Para fazer a venda não está escrito. Imagina. E hoje tem que ser bom em marketing, né? Porque quem não se relaciona na sua rede social, quem não se comunica, tá 2, 3 degraus atrás de quem faz isso. Legal. Qual que é o que você está fazendo hoje para evoluir nessa questão de marketing e tal? Está investindo mais? Aonde que você está captando? É rede social no geral? É algum canal específico? Cova, a gente está muito antenado nas tendências, né? E por trás disso a gente sempre tenta se cercar de bons profissionais. Legal. Nosso investimento hoje ele é compatível de grandes incorporadoras na parte de marketing. Hoje o nosso setor mais caro, digamos assim, o qual a gente mais investe é marketing, né? Olha só. Então a gente sempre está antenado. Eu tenho uma equipe interna, eu tenho uma agência que gera o nosso tráfego pago e nós fazemos captação de imagens externas, mas a gente tem um time também que faz real time, como o pessoal está aqui hoje fazendo os bastidores. Poxa, foi numa convenção, já filma, já gera conteúdo pro Reels, TikTok, enfim. Eu confesso que eu tenho que aprender um pouco mais com eles. Eu vou no que eles vão me dando dicas, né? Eu acho, Diego, que a gente não tem um caminho certo, porque tudo está acontecendo na nossa geração, né? Pô, você acabou de falar que você fazia, né? A gente via anúncio de imóvel no jornal e, de repente, jornal basicamente nem existe, né? Então, o mercado ele mudou nesse movimento que a gente está, né? Nesses 10, 15 anos aí, né? E às vezes a gente não consegue compreender tão fácil. A própria tecnologia ela é difícil, né? Porque lança uma coisa, lança outra, uma forma aqui, uma forma lá da coisa acontecer. Como se adaptar, né? No que é real, no que vai dar certo, no que não vai. É muito erro e acerto, não é? Eu acredito nisso, Cova, e analisando essa questão do digital, né? Ele veio para ajudar. E ele virá para ajudar cada vez mais, né? Hoje é tudo mobile, são apps de mobilidade, alimentação, hospedagem. O cliente hoje ele tá na internet. Mudou muito a forma como o ser humano se comporta, né? Eu amo vender essas disrupções, por exemplo, da moradia por temporada, né? Cara, 10 anos atrás você tinha uma opção de ficar num lugar, era hotel, né? Você não tinha. Hoje você com cartão de crédito, você, né, tá mudando. Então, os hábitos, né, as formas das pessoas estão mudando, mas é muito rápido, cara. A gente não consegue absorver a quantidade de informação. Estão falando em inteligência artificial, pai. É isso. Pô, irmão, tô perdido, mas velho. aí tá o desafio da nova geração. Quando a gente pega corretores novos, a gente sempre tenta instruí-los a usar isso a favor. Legal. Porque eu acho que isso às vezes pode ser um abraço de afogado, porque a inteligência artificial, o marketing digital, o famoso lead, ele é bacana. Mas ele é uma ferramenta, não é a única ferramenta. Aí, nós vemos hoje muitos vendedores sentando atrás de um computador e trabalhando de forma passiva, esperando o lead chegar. Mas o lead qualificado hoje é o desejo de todas as empresas, né? Nem sempre o lead qualificado ele vai vir de um anúncio que você fez. Então, o lead qualificado está na tua rede social. Então, o lead qualificado está numa indicação que você pode pedir para alguém que você vendeu. Então, o lead qualificado pode estar no teu advogado, no teu médico, no teu Uber. Eu vejo que há um desafio muito grande e talvez uma transição dessa safra de vendedores, qual a gente tem que entender que não é só captar, a gente tem que conectar. Aí, ó. Sabia que isso é uma das dificuldades que hoje, indo nas imobiliárias, eu mais vejo, irmão?
essa questão de se conectar com pessoas. E aí eu te dou um exemplo, né? O cara que mais vendeu para nossa empresa, ele malemar tem rede social, irmão. O negócio dele é tudo conversando com pessoas, indicação, isso e aquilo. Então eu vejo, e a gente já trocou essa ideia há um tempo atrás, da questão da humanização, né? Isso que eu queria chegar, que a gente veio num padrão, a gente padronizou, foi para a internet, foi para as redes sociais, e agora existe uma outra movimentação da humanização, né? É isso mais ou menos que a gente conversou, você lembra? Poxa, se a gente perder a inteligência artificial, ela pode gerar, tem uma incorporadora em São Paulo que o cliente, ele entra, ele se cadastra, ele recebe um chat, um robô, ele consegue fazer até 200, esse robô responde até 200 perguntas que esse cliente tenha. Ele manda a tabela de preço, ele faz simulação. Se o cliente quiser reservar, o cliente anexa o documento, ele faz uma pré-análise e ele gera um contrato. Do começo do atendimento até a elaboração do contrato, demora até 15 minutos. Nossa senhora, irmão. Esse robô ele vai escrever certo, ele atende 24 horas, ele não precisa buscar em Drive ou grupo, ele não precisa perguntar para o gerente dele o que responder. Se nós tentarmos competir com a inteligência artificial da mesma forma que ela, ou com as mesmas ferramentas, a gente vai perder. Nós temos que usá-las a nosso favor. Sim. Né? Então, eu uso o digital para atrair, eu uso o digital para inovar numa apresentação, mas o feijão com arroz é o que vai vender. Muitas pessoas hoje se escondem atrás de anúncios dos portais e de vídeos em tapumes e esquecem do feijão com arroz, da conexão, da ligação. Eu realmente acredito que as pessoas, que muitos vendedores têm sucesso hoje, não são tão apegados ou não são apegados à rede social. Sim. Isso faz ele ser bom na conexão. Ligar. A gente não consegue ser persuasivo numa mensagem. Dificilmente, né? Dificilmente. Mas ao vivo e a cores, não nada tem substitui. como. Nada substitui. Ainda mais no imóvel. Existe um estudo que cada brasileiro compra, na média, 1,5 imóvel ao longo da vida. 1,5 imóvel ao longo da vida? Alguns compram 2, 3, 4, 10, outros morrem sem comprar. Né? Poxa, então talvez aquela seja a única compra da vida dele. Olha isso. Quão isso. especial eu tô fazendo ele se sentir. Mandando mensagem, WhatsApp. Pô, e quando, beleza, os clientes só querem conversar com o WhatsApp. Como que tá minha foto de perfil? Como que tá o meu português? Eu tô mandando um BLZ? Eu tô mandando alguma abreviatura? Gente, é muito difícil. A língua brasileira, ela é muito difícil. Né? Era muito complexa. Então, poxa, existem clientes que têm toque por ortografia. Pô, se o corretor mandar errado, esse cara já vai perder a conexão. Então, ou eu dou muita munição. Tudo que o cliente me pede, eu dou. Cara, o empreendimento demorou anos para ser pensado, anos para ser executado. É um material que envolve paisagismo. Hoje está muito em alta projeto de iluminação, né? Biofilia está em altíssimo. Sim. Como numa apresentação de um empreendimento a gente investe 1 a 2 horas do nosso tempo. Como que mandando uma apresentação fria por WhatsApp eu vou encantar esse cara? Exato. Não manda, traz ele para mesa, encanta ele, conhece ele. Conecta. Né? Conecta. Conexão. Seres humanos precisam de seres humanos, né? Eu gosto dessa palavra, conexão. Não tem outra ferramenta, velho. É trocar ideia, é olhar no olho, é cumprimentar, é gerar simpatia, é gerar energia, né? Ó, viu o que for, meu parceiro. Isso aqui ninguém vai trocar, né? Não tem como. Atenda como você gostaria de ser atendido. Ó, aí, pai. Aí, professor, é isso aí. Irmão, nossa, se for, vai longe o negócio, vai longe, né? hein? Mas a gente tem um cronograma que é o passado. A gente falou bem, lá de 2009, veio, trabalhou 7 anos hoje, né, na tua imobiliária, voando longe. Presente, irmão. O que é que você está vendo para o mercado imobiliário de incorporação de lançamentos? Né? Qual que é a tua visão? Qual que é a tua perspectiva, irmão? Nós tivemos um começo de ano excelente. Empreendimentos muito bem pensados, de boas incorporadoras, sendo sucesso em vendas. A gente teve um AIA aí que foi um case de sucesso, movimentou muito. Estive em Santa Catarina e o pessoal do interior de Santa Catarina falando do AIA. Sério, irmão? Quero deixar os parabéns para todo o time, foi sucesso. A gente teve o prazer de participar desse lançamento. Mas nós vimos também outros cases, Plaenge, Ayoshi, GT Building, esse final de semana mesmo agora, 80% do empreendimento de altíssimo padrão. Unidades a partir de 1,5 milhão, 80% zerou clientes a partir das 7 horas da manhã para assinar e não perder. Cara, é isso que eu quero falar. O que está acontecendo? Porque eu via isso 2010, 2011, até 2012, 13 mais ou menos, a gente viu. Depois foi o momento que o estoque entregou e aí foi outro momento.
Você acha que a gente está chegando próximo a um momento como aquele em que tudo que se lançava vendia? Qual que é a tua perspectiva? Cova, você já viu aquele cara, aquele vendedor sincero? Manda, pai. Carro, é os que a gente mais gosta. Do carro, que vende carro, acho que ele é de Santa Catarina. Ah, eu já vi, que já ele vi. vende o carro falando não as partes boas do carro. Ele vende esse carro aqui, ele não é tão legal por tal coisa, vai estourar o motor, é resto de rico. Ele se tornou um caricato e ele começou a vender muito, né? Desconstruindo a venda, não falando os argumentos para vender, mas né, coisas engraçadas sobre isso e talvez também mostrando o lado, o ônus do negócio. Quando me pergunta, e eu faço muito negócio com amigos, com pessoas do mercado, né, com colegas do mercado, e eu tenho uma visão um pouco diferente. Quando as pessoas me perguntam, poxa, investir em imóvel é bom? E aí? Depende. Qual é o teu momento? Né? Tudo que lançar vai vender? Depende. Né? A gente tá num momento, cara, que qual é o momento da vida desse cliente? Vale a pena ele comprar? Vale a vista? Vale a pena ele financiar? Né? Qual é a fonte de renda dele? Qual é o momento financeiro dele? Qual é o momento de vida dele? Né? Tudo que se lança em Curitiba vende? Não. Por que nós temos... Tá, mas se não é tudo, por que a gente tem vários cases? Por que o Aya foi um case? Por que o Next, o Agon e tantos outros, o Koya foi um case? O Hit, uma semana vendeu Sucesso tudo. total. Participamos também porque são produtos estratégicos. Né? São produtos em localizações estratégicas. Cada vez mais a localização manda muito na velocidade de venda. E repare que são localizações diferentes. A gente tem um empreendimento central, né? Próximo a transporte coletivo. Esse cliente quer mobilidade. A gente tem um altíssimo padrão no coração do Água Verde. O Água Verde é o bairro de Curitiba que mais concentra profissional liberal. Aí, muitos profissionais liberais compraram água. A gente tem o Next, que é um produto que tinha uma demanda reprimida. Lançou-se boas coisas na região norte, mas plantas maiores. Tinha demanda reprimida para planta um pouco menor. Né? Então, a gente começa a ver que cada vez mais há uma inteligência de mercado na elaboração não só do projeto, né? Mas no entendimento do que construir em cada região. Naturalmente vai vender. Perfeito, irmão. E aconteceu um lançamento esses dias, eu não vou me lembrar da incorporadora, mas um na frente da PUC, um Housing Studying, né? Uma coisa assim. É um projeto feito para quem vai estudar naquela região. A própria Blue, né? A gente tem uma parceria junto com a Laguna, que a gente fez um projeto específico para Senior Mais, que no caso seria o BIOS, né? O BIOS que a gente colocou. Então, é uma mudança não, mas eu acredito que seja um outro padrão de lançar um produto para aquele nicho de mercado específico. Né? Você vê isso acontecendo? Eu vejo muitas incorporadoras se conversando. Legal. Né? A gente, aqui da Blue, a gente conversa geral no mercado. Eu vejo muitos incorporadores se conversando e eu vejo muito esse tato de não só haver um canibalismo entre elas, mas também de colocar no mercado coisas boas para o mercado e coisas que naturalmente boas para cada uma de si. O que é boa para ela é boa para o investidor, porque não vai gerar um canibalismo, não são várias unidades parecidas entregues que vai baixar o preço da locação, que vai baixar o preço da revenda, que vai gerar um estoque. Sim. Né? Então, esse empreendimento em frente à PUC, de uma incorporadora parceira nossa, que eles vêm numa linha de linhas diferentes de lançamento. Eles lançaram um condomínio de terreno, eles vieram para um médio alto padrão na Zona Norte, eles vieram para um compacto no Água Verde, eles estão com alto padrão próximo ao Barigui, e agora eles vieram com um compacto em frente à PUC. E revolucionário. Com plantas, muito diferente. Tem uma planta lá com menos de 40 metros quadrados com 4 dormitórios. Eu vi isso, irmão. Quase uma cápsula. Eu vi isso, cara. Que doideira. E tá vendendo, Cova. Então, as empresas hoje já estão usando mais, mas eu não tenho dúvida que isso tudo é muito baseado em estudo, comportamento de mercado e ciência. Legal. E é bem o que a gente está vendo. Né? Antes o mercado não tinha muito dado, né? De repente começou a se parametrizar o mercado e começar a entender. Eu acho que essa comunicação é muito importante também, né, cara? Porque vamos pensar do lado do incorporador. Cara, eu pego o terreno, 2 anos eu fazendo o projeto para aprovar. E aí, eu não sei o que meu vizinho vai lançar, vai colocar. Quando eu consigo aprovar, já tem 4, 5 lançando o mesmo produto. E aí, né, vira complica, né? É bem o que você falou, o canibalismo, né? Daí um começa a se matar com o outro. Não é bom pro mercado, não é bom pro mercado, não é bom pro investidor. Eu tenho visto Curitiba e o meu pensamento é que Curitiba tem lidado muito bem com os lançamentos, tem lidado muito bem com a demanda, com o ciclo de lançamentos, com o ciclo de entrega. Exemplo disso é que várias incorporadoras ou as principais do mercado, raramente ela entrega um empreendimento com unidade de venda. Você quer uma resposta melhor para o teu investidor do que isso? Certeza. Né? Você quer uma resposta melhor para o investidor do que isso? Então,
quem ganha com isso é o investidor, é o consumidor final que está comprando para moradia e é o mercado, os corretores, na incorporadora, né? Que, pô, o nosso papel é vender, intermediado. A incorporadora é elaborar projeto e construir através de uma construtora, não é gerir imóveis prontos, não é administrar imóveis prontos, né? Então, quanto melhor a liquidez, pô, mais a máquina gira. Legal, legal. E graças a Deus é isso que está acontecendo agora, né? A máquina ela está girando de uma forma muito interessante para vários players se comunicando, trocando ideia. E quem é privilegiado é a gente, né? Tanto como consumidor final, com produtos que a gente não tinha acesso hoje, até que hoje a gente consegue ter esse acesso, porque antigamente era muito difícil comprar um imóvel, né? Não tinha linhas de crédito e tal. Hoje é bem mais simples, né? Você conseguir... É bem mais simples, Escova. E o mercado imobiliário ele movimenta uma cadeia muito grande que vai além do mercado imobiliário. Legal, né? Legal. O nosso escritório fica ali na Carlos de Carvalho, no prédio do relógio. Você sabe disso. Da minha janela, que é um 16º andar, eu consigo enxergar por baixo mais 6 obras. 6 tapumes. Invespark, enfim, vários outros tapumes em empreendimentos. Quando a gente anda na região do Barigui, da mesma forma, aquilo ali é um canteiro de obras. Percoville é um canteiro de obras. A Zona Norte voltou a ser um canteiro de obras. Ali nós estamos movimentando equipes de terraplanagem, né, de pintura, o comércio local da região, restaurante, empresas que são contratadas e terceirizadas. Então o mercado imobiliário, quando ele tem essa pujança, ele movimenta uma cadeia muito maior do que a gente vê diretamente. Não é só o corretor, não é só a área comercial, não é só 20, 30 pessoas da área de incorporação. É todo um time. Isso é muito saudável para a economia. E é uma cadeia gigante, né? Eu estava aqui esses dias com um engenheiro, né? A gente estava falando sobre isso. Ele estava comentando um número. A construção civil movimenta quase 2% do PIB, parceiro. É muita grana, é muita coisa. E como você falou, são várias cadeias, né? Só que agora que você falou nisso, sabia que a gente está passando por um BOzaço, irmão? Falta de mão de obra qualificada. Né? Tá cada vez mais difícil conseguir mão de obra para dentro do mercado. E a gente vai ter que se reinventar, né? Não sei se você já viu essas novas modalidades de construção, mais, como é que eu posso falar, mais tecnológicas, alguma coisa assim. Você tem alguma ideia disso? Eu já vi, eu já estudei bastante sobre isso, já fiz algumas viagens. Eu gosto muito de trazer algumas ideias. Chacrinha dizia que nada se cria, tudo se copia. Né? Legal. Então tem algumas ideias que a gente implanta na área comercial e de vendas ali que a gente traz do ramo automobilístico, de vendas de roupa e tal. E algumas coisas eu já aprendi no exterior quando eu viajei para aprender com o mercado, né? Enfim, local, do Uruguai, Dubai, enfim, essas regiões que também vivem, são muito fortes no mercado imobiliário. E trazendo para a nossa realidade, a gente vê que a cabeça de nós consumidores, que somos, né? A gente também consome imóvel, ainda é um pouco fechada, né? Então, algumas tecnologias de construção ainda aqui são mais difíceis de serem implantadas. Né? A gente constrói ainda com caixaria e concreto e armado e areia. Né? A gente vai para gringa. É manual o negócio ainda, né? Porque o brasileiro quer que seja manual. Olha a dificuldade que foi implantar em 2010, 11, 12... o drywall interno. Pois é. Muita gente achava que não era legal. E tem resistência, tem isolamento, tem sustentação. As pessoas não gostavam. Eu lembro que quando o corretor, eu deixei ele fazer vendas porque o cliente chegou, se encantou, se apaixonou, deu ok. Quando ele encostou na parede e viu que era drywall, ele desistiu. Né? Então ainda o brasileiro ele é um pouco conservador em aceitar novas tecnologias. Mas estou vendo várias sendo implantadas. Várias tendências também, né? Eu vejo as tendências de fachada, de planta, né? Mudando e modernizando muito. Irmão, investir no mercado imobiliário. Vamos falar com o consumidor final agora. Aquele cara que tem um problema. Ele faturou 1 milhão por ano, gastou 500 mil na empresa, na vida pessoal e sobrou 500 mil. Esse cara é um investidor, né? Ele entende que ele tem que fazer esses 500 mil trabalhar para ele. Por que é bom? Qual que é a tua perspectiva? O que você fala para o teu cliente? O mercado imobiliário é bom de investir? Vale a pena investir? Qual que é a tua perspectiva? Qual que é o teu ponto de partida quando fala com o investidor, irmão? O mercado imobiliário e os lançamentos que estão vindo, ele está abrindo um leque muito democrático. Né? Antigamente nós éramos acostumados a sentar com o investidor. Qual era o perfil do investidor? Uma gravata, um cara com carro importado, já de uma idade um pouco mais avançada, que conquistou sucesso profissional ao longo da vida na profissão, ou que já investe. Hoje eu recebo vários poupadores, pessoas que estão fazendo a vida, pessoas de 25, 30 anos, que já entendem que o mercado imobiliário pode garantir uma aposentadoria, que o mercado imobiliário pode garantir
uma alavancagem financeira, né? E eles entendendo isso, ganhando muito dinheiro com isso. Todo imóvel vai ser extremamente rentável? Não, eu não conheci ninguém até hoje que perdeu dinheiro com imóvel. Você vai ganhar pouco ou você ganha muito, né? Vários lançamentos que a gente tem visto por aí de N construtoras estão nos ajudando muito. A gente tem muitos argumentos para vender. Eu vou dar um exemplo de uma loteadora. Nós lançamos um condomínio de terrenos de uma grife famosa de loteamento do Brasil, né? Em Campo Largo. E alguns amigos meus vieram me perguntar: Diegão, é bom esse negócio? E eu naquela pegada de, principalmente quando eu vendo para amigo, provocar e ser quase que um pessimista, não venho naquela linha de vendedor de sonho, né? Eu cheguei, pô, você tá me perguntando, fulano, se vai valorizar isso daqui? Pera aí. Google ajuda muito, né? Ajuda. Existe um condomínio que essa loteadora entregou há 20 anos atrás, no Atuba. Né? Da Graciosa. 800 metros quadrados, uma unidade à venda, 1.800.000. Aí eu falei, peraí, agora deixa eu abrir minha tabela do lançamento. 820 metros, tabela do lançamento, 620.000. Aí eu falei, aqui eu tenho um pronto por 1.800.000, aqui eu tenho uma unidade por pouco mais de R$600.000. Os dois têm a mesma metragem. Olha. Qual região você prefere? A norte, entrando na cidade pelo Cristo Rei e Atuba, ou a oeste, entrando na cidade pelo Ecoville e Batel? Não, Ecoville e Batel é muito melhor. Então, não vamos nem considerar que esse seja melhor. Se não valorizar R$1, os preços se equipararão. Tô te vendendo 1.200.000 abaixo. Aí você me diz, é bom ou não? Aí, ó. O cara é professor mesmo, meu camarada. E, pô, funciona. Aí entender o cliente, não tentar vender sonho. Sim. Né? Não tentar vender sonho, vender realidade. Vender o que está acontecendo nesse momento. E a gente tem muito acesso a essa informação que você falou. O Google aí, ele consegue trazer uma informação e a gente conseguir adensar e passar de uma forma humana, uma forma que o cara compreenda, né? Eu vejo cada vez mais as pessoas, elas querem se conectar com pessoas de credibilidade, com empresas de credibilidade. E cada vez mais essas empresas têm que ter cara de pessoas. Sim. Repare que cada dia que passa, surgem pessoas por trás das empresas, e não só a empresa propriamente dito. Tive isso na Havana, CIMED, na própria Blue, né? Cada vez mais dando a cara de quem são as pessoas. As pessoas querem se conectar. Sim. Elas querem saber quem está por trás da caneta. Sim. Né? Então você não pode fazer nada errado. Sim. Algumas funções dentro de certos setores da empresa não pode errar. Então não erra. Seja conservador na venda, você vai vender sempre. Legal, irmão. Que visão massa, velho. Que visão massa. Uma satisfação trocar uma ideia com você, cara. É muito tempo que você tá e teve vários cargos, né? Mas a gente falou um pouquinho de passado, a gente falou um pouquinho de presente, de mercado atual, das mudanças que estão ocorrendo. Cara, voou 57 minutos, a gente nem viu, mas eu preciso saber de você qual que é a tua perspectiva para futuro, né? O que você vê? Para 2 pontos, né? Primeiro, para o mercado imobiliário, né? E segundo, para a tua própria empresa, para a Prime Sorro. Cova, para esse ano e para o ano que vem, para 2025, a gente quer cada vez mais fortalecer parcerias. Legal. Criar conexão, né? Nós decidimos não trabalhar com um volume gigantesco de incorporadora, mas com as que façam sentido, né? E que a gente consiga ter recorrência em venda, porque nos tornamos especialistas. Eu vejo que ser especialista num produto ou num nicho é importantíssimo, né? Nós abrimos no final do ano passado uma agência na Ecoville, né? Uma segunda sede, né? O mundo né? gira, né? Lembra que eu falei que eu fazia plantão lá no Ecoville e tal, e mal tinha dinheiro pro ônibus? Hoje nós temos um escritório nesse prédio. Olha isso, né? Irmão, parabéns. Doideira, não, é só uma mente muito forte que chega a isso. Irmão. Doideira. E abrimos uma agência que está super bem, né? Conseguimos elaborar um plano de carreira vertical muito legal. Então, corretor, coordenador, os coordenadores estão fazendo um trabalho super legal e tendo uma remuneração interessante, gestão e direção de agência, onde o nosso gestor ele torna-se sócio da operação. Né? Legal. Estamos lá com o Brandon, que está comigo há 5 anos, fazendo um trabalho belíssimo, e dali também a gente quer colocar uma agência em cada região da cidade. Então nós temos a Zona Oeste, que é a do Ecoville, né, que atende toda a região Oeste, aí falta Norte, Sul, Leste, e uma em Itapema, que é um mercado que eu gosto bastante. É mesmo, irmão? Partiu Santa Catarina? Partiu Santa Catarina. Fizemos um lançamento na semana passada com os nossos parceiros da A6 lá. Legal. Vendemos 25 unidades. Olha que show, irmão. Então é um mercado que a gente estudou bastante tempo, né?
Porque lá também é tubarão atrás de tubarão. É um outro mercado, é uma outra forma de tratar, né? Nossa, eu juro pra você, eu fico meio com o pé atrás de Santa Catarina, porque é muito forte o negócio, né? São volumes astronômicos, né? O que nos dá sustentação para ir lá são boas parcerias. Legal. Né? Estudamos e chegamos lá com boas parcerias e isso aí nos deu um pouco de firmeza. E também confiar no time, né? Eu tenho alguém de confiança e qualidade para mandar para lá, não tenho dúvidas que será sucesso. Cara, eu não duvido, tenho certeza que você vai voar. Mas e o que a tua visão, né? Olhando o mercado imobiliário, olhando a economia, que eu sei que você entende bastante também. O que você, né? Dá um chutinho aí para o futuro do mercado imobiliário, de lançamento, de venda. O que você está vendo para os próximos anos aí? Eu acho que agora começou a respingar no mercado imobiliário a espuminha da onda gigantesca que tá vindo. Irmão, né? Legal. Porque muito se fala de redução da Selic, mas na taxa efetiva, o reflexo é ano que vem. Exato. Eu tô bastante otimista, né? Bons lançamentos também trairão e farão alguns incorporadores também que tem coragem para lançar. Sim. Então é mais mercadoria de qualidade na nossa prateleira, mais oportunidade para o consumidor final e movimenta toda a cadeia. Crédito imobiliário, usados porque as pessoas fazem up ou downgrade. Sim. E lançamentos. Eu tô bem otimista. Eu acho que esse final de 2024, 2025 serão os nossos anos. Não, vão ser anos fantásticos, irmão. Pelo menos pelos indicadores, né? A gente vê um cenário de pleno emprego, né, irmão? As coisas acontecem, saímos de uma pandemia, todo mundo desempregado, agora hoje um pleno emprego. Como você falou, uma taxa Selic baixando, vai dar poder de compra e a gente, que nem você falou, nem viu ainda, né? Porque a taxa de juro efetiva não baixou de 2 dígitos ainda. A gente vai começar a ver isso meio do ano para frente, né? Então é um cenário muito propenso. E também a baixa de estoque, né? Sim. Cara, não tem pouquíssimo produto na cidade novo, né? De qualidade, vamos falar assim. Então, a gente, DW, também vê um cenário bastante positivo, cara. Cara, enfim, irmão, putz, passou o tempo que a gente não viu, cara, muito legal a tua ideia, a tua mentalidade. Esse cara aqui, ó, a gente falou que é possível você mudar de vida para dentro do mercado imobiliário. Isso aqui é prova, irmão. Isso aqui é prova. Eu fico encantado quando eu vou lá na Prime, quando eu vejo a galera vindo, quando eu vejo tudo que está acontecendo. Não é fácil, não é simples, né? Não é assim, nossa, eu vou. Mas é possível, né, irmão? É possível, né, cara? Chegar a evoluir, a mudar de vida dentro desse mercado. Obrigado de coração por você ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite, bater essa ideia. Espero que a gente possa fazer um outro. Tem muito assunto, cara. Tem muita resenha. Cara, tem bastante informação. 15 anos não é 15 dias, né, meu camarada? Bastante coisa, bastante coisa. Cova, obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra participar com você. Eu repito, um cara que eu gosto bastante. Não nesse estúdio, no outro, mas já sentaram grandes players do mercado. Então, me sinto privilegiado. E é isso, cara. Que a gente consiga compartilhar experiências, aprender, compartilhar, mas trocar experiências, né? E motivar quem está começando aí que não desista. Eu acho que esse é um papel fundamental que a gente tem, porque quando a gente começou, irmão, quem que falava que esse mercado era bom? Quem que provava que o mercado era bom? Quais eram as figuras que tinham entrado há 15 anos atrás e que hoje estavam tendo sucesso? Então eu acho que isso aí, irmão, é poder colaborar com o geral, com o mercado como um todo, né, cara? É muito bom fazer parte disso. E é muito interessante ler bons livros, assistir boas palestras e ter mentores e se inspirar em alguém. Mas é muito legal. Eu vou ter que fazer uma outra pergunta, irmão. Pode fazer. Da onde que você se inspirou? Da onde que veio toda essa força, essa vontade? A última, prometo, vai. Agora você me pegou, hein? Eu acho que eu tenho resposta pra tudo. Sinceramente, Cova, era na minha vontade de mudar de vida. Eu chegava mesmo, em casa, irmão. tinha a Dona Rose lá e eu queria dar a casa própria dela. Eu sempre morei de aluguel. Primeiro imóvel próprio eu dei pra minha mãe fazem 5 anos. Antes de eu comprar o meu, eu dei o dela. Você deu imóvel pra tua mãe primeiro. Era o sonho da minha vida. O olhar dela e o choro de desespero dela quando eu entreguei a chave e falei que era dela o imóvel que ela queria, porque ela sempre passava num condomínio e falava, eu queria morar aqui. Eu consegui comprar e dei pra ela. Acho que isso me movia. As pessoas se espelham e têm como heróis, jogadores, cantores e influências. Eu sou fãzaço da minha mãe. Né? Pô, irmão, agora eu me emocionei, velho, porque eu lembro o dia que eu pude comprar o primeiro apartamento com a minha mãe aqui em Curitiba, velho. É para pessoas, né? Para seres humanos, é para evoluir o padrão de vida, né? É para estar bem, para estar feliz, né? Por isso que a gente faz. Irmão, estourou o nosso tempo. Só agradecer, meu velho, de coração. Obrigado mesmo. Obrigado. Quebramos tudo aqui no estúdio. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Nóis. Tamo junto.